Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o pegaríamos. Replicou-lhe os Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando um modo porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É comumente que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então, aqui nós discernimos sobre esse texto, começamos a destrinchar aqui todo o sistema, todo o sistema jurídico daquela época, né? Todo o sistema jurídico daquela época. E aí, nós discernimos algumas coisas sobre isso, né? Então, o sistema judiciário na época de Jesus tinha esses três tribunais aqui. O tribunal dos três, que julgava as causas mais comuns, delitos comuns. Tinham três pessoas, porque eram julgamentos mais ou menos feitos nas portas da cidade. Eram três pessoas ali que tinham alguma certa reputação. E por que três? É um número para não dar empate, né? Depois, um tribunal um pouco mais importante, é o Tribunal dos 23, que tinham só em cidades um pouco maiores, e esse Tribunal dos 23 também, eram 11 testemunhas, eram 23 pessoas, baseado num texto lá, eu não sei se é em Números ou Deuteronômio, vem lá tudo desde Moisés. Todo esse sistema judiciário da época hebraica, lá da época de Jesus, era um sistema no papel muito bem constituído. É um sistema que tinha uma lei baseada ali em Levítico. Se vocês pegarem ali o livro de Levítico, tem toda uma série de estrutura de lei que Deus deixou. E aqui tem a Corte Superior, que é o Sinédrio, composta por 71 pessoas. Aqui essa Corte Superior é como se fosse o nosso Supremo Tribunal hoje, né? E por que são 71 pessoas? Porque é como Moisés fazia. Vocês lembram que o sogro dele chegou lá, viu Moisés julgando milhares de pessoas e falou: Ó Moisés, separem homens que sejam homens, né, que tenham honestidade, que tenham caráter, para te ajudar a julgar. Foram separados 70 homens e Moisés era o número 71, era esse um a mais aí dos 70. Que eu não vou arriscar aqui falar, né, em algarismo romano aqui para vocês. Aqui é a cronologia do julgamento. Então, vamos lá. Jesus é preso no Getsemane, ele é levado para a casa de Anás, é levado para a casa de Caifás, é levado para o Sinédrio. Aonde é o Sinédrio? O Sinédrio é uma sala que ficava lá no templo, né? É uma sala que ficava lá no templo, onde o Supremo Tribunal, vamos assim dizer, que o Tribunal Superior, que é o Sinédrio, reunia, né?
Eles tinham toda uma questão, as formas de sentar eram tudo diferente. Eles sentavam em círculos para cada um ficar à mesma distância do réu. Então, era uma coisa muito bem orquestrada, planejada e tudo mais. Essas 3 primeiras etapas foi tudo feito de madrugada. E essa 4ª etapa ali, Jesus é levado para Pilatos, que é ali no pretório, é a casa oficial do governador de Roma, né? Do governador, o representante de Roma lá em Jerusalém. E aí Jesus é condenado e crucificado. Tudo isso aqui, Jesus ele é preso no Getsemane mais ou menos umas 3 horas da manhã, e Jesus é crucificado mais ou menos meio-dia, se não me engano. Toda a condenação, a prisão de Jesus, a condenação se deu em menos de 24 horas, mais ou menos um dia. 12 horas? 12 horas. Era 24 horas se fosse 3 da manhã. Não, foi 3 da tarde. Né? Então, foi tudo feito em 12 horas, né? Super rápido. E aí, nós temos a consciência de que foi o julgamento mais injusto da história. Que condenou o homem mais justo da história. Ou seja, o único homem justo que pisou nessa terra. Porque não esqueçam vocês que a Bíblia nos diz que não há nenhum homem justo com os pés aqui nessa terra. Todos pecaram, todos caíram, todos nós estamos debaixo da maldição do pecado. E libertos através de Cristo Jesus. Né? Então, baseado em tudo isso, aqui, né, tem o Sinédrio, aqui é uma explicação, o porquê do Sinédrio, né? É o Supremo Tribunal da época. Deixa eu coisar aqui, espera aí. E aí, irmãos, todo esse desenrolar aqui, ele é muito interessante, porque nessa cronologia aqui, acontecem algumas coisas muito interessantes. E que nos diz aqui nos versículos. Quando diz aqui, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e manietaram. Aqui tem algumas curiosidades. Cada versículo ele traz uma curiosidade enorme. Quando tem um comandante aqui, normalmente isso aqui um comandante ele tem mais ou menos de 1.000 a 8.000 soldados. Então, teoricamente, no mínimo 100 soldados foram prender Jesus. Imagina só, 100 para prender Jesus na calada da noite. Ou seja, estava tudo arquitetado desde mais ou menos 40 dias atrás, eles decidiram que iam matar Jesus. Por isso que eu coloquei ali, ó, Pedro traz Jesus, toda aquela história. Então, esse plano, ele está se desenrolando, a doutora Nádia quer falar ali, ó. Esse plano está desenrolando aqui, e isso aqui estava tudo arquitetado, né? Então, mais ou menos 100 a 800 guardas. Então, imagine só, nós colocamos 100 aqui para ser o mínimo, pode-se chegar até 800, né? Então, foram prender um único homem. Na última aula, gente, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas fala que o pessoal chegou para prender Jesus com a coorte, corte com 2 ossos. Aí eu peguei e pesquisei na internet o que significa coorte, né? É um grupo de militares, né, de 400 a 680 pessoas. Aí eu fico pensando, será que eles foram com esse monte de gente mesmo para prender um homem, né? Mas aí, como a Alisson está afirmando, aí, no mínimo foram umas 100 pessoas para prender Jesus, né? Mas eu acho que eles temiam, né, que o povo se levantasse, né, Alisson, contra a prisão. Mas se você for buscar, né, gente, eu até sempre falo, aconselho as pessoas, você encontrou uma palavra diferente, pesquisa, vai pesquisar para você saber o significado daquela palavra, para você usar no seu texto, para você ter mais clareza naquilo que você está lendo. Porque a primeira vez que eu li essa palavra, eu achei que fosse um erro na hora de digitar, né, de editar a Bíblia e tal, né? Mas não é, não. É coorte mesmo, tá? Com 2 Os. E é um conjunto de militares que vai de 400 a 680 homens. Né? Então, vê o absurdo que foi para fazer essa prisão de Jesus.
Não, com certeza. E aí o conduziram a Anás. Gente, aqui tem uma questão muito interessante, que é a primeira vez que fala aqui que ele foi conduzido a Anás, que era sogro de Caifás, e João chama ele de sumo sacerdote aqui naquele ano. Por que que João faz isso? Não é porque está errado, não. É porque o cargo de sumo sacerdote é vitalício. E Anás ele foi deposto por Roma e colocou o Caifás. Só que o povo considerava Anás como sumo sacerdote. Então, por isso que uma hora vocês vão falar que Anás era o sumo sacerdote e outra hora Caifás era o sumo sacerdote. Uma teoria para isso aqui é que eles preferiram que Anás desenrolasse tudo isso aqui para ver se Anás conseguia fazer alguma coisa conforme eles tinham planejado. Só que vocês viram aqui que Anás, né, esse aqui se desenrola, Anás não consegue nada. Então, e aqui Jesus, então, é levado para a casa de Caifás. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Olha só, gente, presta atenção, aquilo que Nádia falou. O próprio Caifás, ele profetizou aqui que Jesus ia morrer por toda a humanidade. Imagine só, nem ele sabia direito o que ele estava falando. Então aqui, João, presta bem atenção, João ele tem um olhar completamente diferente dos outros 3 evangelhos. João ele está falando do amigo amado, João ele está falando sobre Jesus como Deus, e ele prova o tempo todo aqui através desses versículos, e ele coloca uma emoção muito maior aqui do que os outros 3 evangelhos. E ele fala aqui como um testemunho ocular, e ele fala aqui, e ele dá uma pausa. Aqui está Jesus sendo arrastado, amarrado, ele pausa. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Paulo Gil. E interessante que você está falando assim, você vê pessoas que, apesar de serem pessoas más, né, se a gente for pegar todo esse trecho, o 18 e 19, você vai ver muitas pessoas que eram más, mas que estavam cumprindo a profecia. Então, tanto os soldados romanos, Pilatos, todos ali estavam cooperando para cumprir todas as profecias a respeito de Jesus. E outra coisa que mostra que Deus estava no controle de tudo, e que o próprio Jesus estava no controle de tudo, e que ele se entregou por nós, foi o fato de que, apesar de toda essa multidão de soldados treinados terem ido prender Jesus, quando eles perguntam, né, quem é Jesus Nazareno, ele fala, eu sou. Todos eles caíram ao chão. Ou seja, Jesus tinha poder de não ser preso. Então, o tempo todo nós temos que ter isso visualizado. O homem, talvez, ele achou que, pela quantidade e a força dos soldados, eles estariam no controle. Mas o tempo todo, João nos mostra que Jesus estava no controle. Porque ele derrubou os soldados, se eu não me engano, pelo menos está relatado 2 vezes no mínimo. Sou eu, eles caíram ao chão. Quem é Jesus Nazareno? Sou eu, eles caíram ao chão. E depois ele permite ser preso. Então, tudo que Jesus está fazendo ali é uma entrega voluntária. Aí você tem que pensar, uma entrega voluntária pela sua vida. Ele olhava para você, ele olhava para nós, e ele deixou tudo aquilo acontecer. E é só para a gente lembrar que, apesar de toda a injustiça, apesar de tudo que estava acontecendo, Deus estava no controle. Jesus, ele poderia a qualquer momento sair daquela situação com o poder que ele tinha. E ele não quis. Foi uma entrega por amor a nós. Aqui continua no versículo 15, né? Simão Pedro, o outro discípulo, seguiam a Jesus, sendo este discípulo, conhecido sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Aí a gente também nunca viu, né? Quem é esse outro discípulo? Os estudiosos acreditam que esse outro discípulo era João. Tá? Então, João, até porque João foi o único homem que acompanhou Jesus. Gente. Imagine vocês que todos fugiram, né? Tirando Pedro, que ficou ali mais ou menos de lado, o resto tudo sumiu. Todos os outros discípulos, Tiago, todo mundo, sumiu. E aí, só João que acompanhou tudo, e Pedro aqui de longe, né? Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta, saindo, pois o outro discípulo, que era conhecido, o sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele.
Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentava-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Aqui já, depois do versículo 19, a saga continua aqui. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Bem sabem eles o que eu disse. Disse ele isto. Um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado ou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Imagine que só, gente, o autocontrole de Jesus. O autocontrole. Sendo 100% Deus e sendo 100% homem, veio a esse mundo viver com pessoas miseráveis como nós. Imagine só. Imagine só, a gente fala do grande sacrifício de Jesus de morrer na cruz, mas vamos pensar também no grande sacrifício de viver 33 anos com pessoas perversas como nós. E olha o autocontrole, olha todo esse autocontrole. Ele poderia se livrar, mas você pode pensar, mas ele era Deus, era fácil para ele, mas a Bíblia fala também que ele é 100% homem. Eu acho que é muito mais difícil ainda, porque se pegar a gente não tem poder para matar todo mundo, né? Levanta a mão e cai. Não é assim. Não vai cair. E Jesus, ele tinha esse poder e ainda assim não fez. E ele recebe a bofetada por uma coisa que, se vocês verem aqui, ele apenas responde uma pergunta. Ele apenas, com muita sabedoria. Talvez não, o soldado ficou com raiva, com tanta sabedoria que Jesus respondeu. E Jesus ainda fala para ele, depois de receber uma bofetada: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Agora imagine você recebendo uma bofetada. Você faria desse jeito? Você daria outra face? Então, muitas vezes nós falamos, né, que nós somos imitadores de Cristo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. Então está aqui alguma coisa para a gente imitar. A gente precisa ter autocontrole. Às vezes nós entramos em discussões bobas e a gente não tem, às vezes, um autocontrole no trânsito. Às vezes a gente não tem um autocontrole no supermercado. Às vezes a gente não tem um autocontrole numa discussão comum dentro da nossa casa. Então aqui mostra esse grande autocontrole que Jesus tinha. Que é o quê? É o fruto do Espírito Santo. Né? Isso aqui é fruto do Espírito Santo. O que é isso? Domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. Aquele que é de Deus, gente. Aqui quem falar que é de Deus, obrigatoriamente eu tenho que enxergar algumas coisas. Vamos aqui, ó. Diego levanta a mão, eu sou de Deus. Tá bom, você é de Deus. O que eu preciso ver em você? Eu preciso ver os frutos do Espírito Santo na vida dele. Por quê? Assim que uma pessoa ela é de Deus, o que acontece? O Espírito Santo vem e sela. Assim que você liga a sua alma ao poder do Espírito Santo, o Espírito Santo vem e te sela. Tá bom. O Espírito Santo te selou. Então o que o Espírito Santo de Deus produz? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, que nós estamos falando, fé, temperança. Beleza. Aí supomos aqui, vou pegar Ellen. Ellen, você é de Deus? Tudo bem. Eu tenho que ver o fruto. Mas ela é brigona. Ela não aceita que ninguém fala nada para ela. Qualquer coisinha que fizer, se você não tomar cuidado, você vai levar um peteleco na orelha. Né? Então, será que ela é de Deus? A Bíblia ela nos diz isso. A árvore boa, ela dá bons frutos. A árvore boa, ela tem que dar bons frutos. E Jesus nos mostra isso aqui. E a gente vive um mundo muito difícil, muito... Gente, eu não... Isso é uma coisa minha. Isso é uma coisa minha. Quando eu vejo algumas pessoas xingando muito, brigando muito,
brigando por qualquer coisinha, brigando, eu já começo a desconfiar. Seja ela pastor, seja ela quem ela for. Se eu ver com uma pessoa muito brigona, eu já começo a ficar um pé atrás com essa pessoa. Porque ela precisa mostrar o fruto. Ela precisa mostrar quem ela é. Então Caifás aqui, então Anás enviou Jesus manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Não conseguiu achar nada, deu esse show aqui, a madrugada aqui está desenrolando aqui afora, eles precisam resolver isso logo, a festa da Páscoa estava para começar, mais ou menos, quantas mil pessoas? Era 80 mil, 180 mil pessoas, mais ou menos, ia chegar para a festa da Páscoa, e eles tinham que desenrolar tudo isso aqui. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se de novo, perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, Malco, perguntou, não te vi no jardim com ele? De novo, Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Gente, esse galo aqui não é um galo da galinha, não. Esse galo aqui, o exército romano tinha toda uma estratégia de quando trocava turnos, eles emitiam um som. Eu não sei de que coisa sonora que era, trombeta? Emitia um som. E isso aqui era o que eles chamavam disso aqui, o canto do galo. Né? Eu tinha uma amiga minha quando eu era criança, que essa brincadeira de atlético, né, de galo e raposa e tal, e aí brincando com os meninos lá sobre galo e raposa, ela virou para mim e falou assim, não fale mal do galo, porque o galo é um animal sagrado. Né? Ele anunciou lá o que Jesus tinha falado sobre Pedro, né? Mas não é bem verdade. Né? Então esse galo aqui não é o galo da galinha, e nem o galo do Atlético. Né? Esse galo, muito menos, né? O galo do Atlético. E aí, isso aqui era as trocas de turno de toda a guarda e que tocava essa trombeta aqui. Agora, o mais importante aqui que nós também discutimos, e que eu gostaria de falar também, e que a professora Silvia também falou na aula dela, foi o seguinte, esse estado de Pedro aqui. Lembre-se que lá no jardim de Getsêmani estava quem lá? Pedro, Tiago e quem? E João. Foram orar com Jesus, e aí Jesus voltava lá, Jesus chorava sangue e voltava, tá os três dormindo. Mas Jesus, ele não chama a atenção dos três, ele chama a atenção de Pedro. Porque Jesus já tinha falado que Pedro ia negar ele 3 vezes. E ao invés de Pedro orar, Pedro está o quê? Dormindo. Então, irmãos, não adianta. Às vezes nós queremos terceirizar os nossos problemas. Às vezes eu estou com um problema, eu falo assim, pastora Lindy, ora por mim e tal, ora. Mas se você não tomar posição, não adianta a oração da pastora Lindy. Imagine aqui, Jesus era Deus, ele não livrou Pedro, e Pedro nem orar, orou. Então, gente, existem situações na nossa vida que é nós que temos que tomar posição. Não fique esperando os outros orarem, que as coisas vão acontecer com você por um passe de mágica, que não vai. Nós precisamos tomar posição. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos nos preparar. Talvez se Pedro tivesse uma preparação espiritual maior aqui, ele não tinha passado por essa situação. Ele estava muito despreparado, muito descoberto aqui. Prestem atenção, ele seguiu aqui sem nenhum recurso. Ele era impetuoso, né? Ele queria fazer da própria cabeça dele, ia se enrolando aqui. Né? Então ele estava completamente descoberto. Talvez estava com medo, nervoso, mas ele estava aqui descoberto espiritualmente. E mesmo que o Deus soberano tinha falado isso para ele, ou seja, imagina, tem oração melhor que a de Jesus, gente? Mas nesse caso aqui, Deus não livrou ele. Então, muitas vezes, nós é que temos que tomar posição. Nós é que precisamos tomar posição. E muitas vezes Deus espera isso de você. Porque está escrito lá em Tiago, existem coisas estranhas que vão acontecer com você para que você no final seja aprovado. A aprovação, ela tem uma consequência para aquele que é servo de Deus.
E nós temos que ter a consciência disso. E você saber que a aprovação é sua. Eu não estou falando aqui para ninguém, eu não estou proibindo ninguém de pedir oração para ninguém, não. Mas nós precisamos ter a nossa vida de oração em dia. Nós precisamos, né, estarmos cobertos por oração e ter um discernimento espiritual das coisas que acontecem na nossa vida. Porque certamente coisas vão acontecer com a nossa vida. Não pense vocês que vocês vão ficar bonitos aqui como vocês estão todos os dias aqui. Não. Existem dias maus e eles vêm. Para as pessoas boas e para as pessoas ruins. Para aqueles que merecem e para aqueles que não merecem. Certamente há. E aqui vamos desenrolar aqui logo, né? Depois levaram Jesus para a casa de Caifás. Da casa de Caifás para o pretório, que era aqui a casa do imperador não, né? Do representante romano aqui, que era Pilatos, que era governador aqui na época. Era cedo de manhã, ou seja, já aprontaram o plano deles todinho de manhã. Já aprontaram aqui até de manhã. E aí chegaram lá para Pilatos, ó Pilatos, de uma certa forma nós queremos matar esse rapaz aqui, nós queremos matar ele, e aí você vai nos permitir matar, porque a gente não pode matar, mas você pode. Então nós queremos, é isso, gente. Nós queremos nós queremos a permissão dessa morte. E olha aqui, presta bem atenção. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Agora eu falo de novo para vocês da maionese Hellmann's, né? E da Coca-Cola. O quanto que a gente demoniza muitas coisas. E as coisas mais importantes a gente deixa para trás. Esses caras aqui estão mais sujos do que qualquer coisa. Os maiores criminosos da história estão aqui. E aí eles não entram na casa de Pilatos para não se contaminarem. Não vamos entrar na casa desse aí, ó, desse imundo. Esse cara aí, ó, Pilatos, ele é imundo. Nós não vamos entrar na casa dele, porque vamos comemorar a Páscoa, vamos fazer toda a festividade, a festa santa, e ppp, e papapá. Então, prestam atenção em outras coisas, e o que é mais importante, deixa para trás. Eu já comentei várias vezes aqui, que eu via pessoas guardando sábado, a pessoa ia lá, sexta-feira, no pôr do sol, ela se reunia com os grupos, e entrava no sábado. Entrava no sábado. Aí dava sábado, 6 horas da tarde, no pôr do sol, ia lá, reunia o grupo de oração e entregava o sábado. E na semana estava prostituindo. E eu não ouvia falar, não, quem falava para mim era ele mesmo. E ele contava todas as coisas que ele fazia. Então as pessoas, elas como é que é? Ela come o camelo e come o mosquito. E o que Jesus falou para os fariseus. Né? Então está aqui. Eles estão todos aqui sujos e não vão entrar na casa do imundo Pilatos para não se contaminar. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Presta atenção aqui. Todas as acusações que eles fizeram contra Jesus não deu certo. Eles não tinham como acusar de Jesus aqui de mais nada. Você está atrapalhando minha apresentação aí, né, Diego? Todo mundo tem a Bíblia aí na mão. Então, tudo que eles fizeram aí, tudo que eles fizeram não deu certo. Presta bem atenção. Replicou-lhe Pilatos: é como se o julgamento começasse do zero. Eles não falaram que Jesus falou que era Deus e ppp, papapá, papapá. Não. Não tinha nada sólido. As próprias falsas testemunhas que foram arrumadas, elas distorceram tudo aquilo que Jesus tinha falado. Um exemplo, Jesus falou: destruam o templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aí eles, igual fofoca, distorcem um pouquinho, né? Ele falou que ele vai destruir o templo e ele vai construir em 3 dias. Não, Jesus não falou que ia construir. Ele falou: destruam o templo. Então, as falsas testemunhas, elas faziam esse jogo de palavras. E, de acordo com a lei hebraica e a lei romana, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, daqui 5 minutinhos, uma falsa testemunha era condenada à morte. Se não me engano, para os hebreus eram apedrejadas, e os romanos jogavam, os romanos tinham uma montanha própria para jogar gente mentirosa do topo. Então, a pena era condenada à morte, pegava um mentiroso, colocava lá em cima e empurrava. E eles caíam lá embaixo.
E aí essas falsas testemunhas, mesmo com essas falsas testemunhas, eles não conseguiram condenar Jesus. Replicou-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, por isso que eles foram lá para que, né, Pilatos matasse. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Tornou a Pilatos entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Ou seja, sempre tentando colocar na boca de Jesus a condenação. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. E aí, ele começa, né? Ele sabia que ele ia cair uma enrascada ali. É costume entre vós que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Gente, eu descobri uma coisa aqui sobre Pilatos. Por que ele arquitetou aqui? Porque na lei das 12 tábuas, em uma das tábuas diz que se a população aclamar por uma coisa a ser feita, aquela coisa tinha um peso de lei. Por isso ele pediu essa aclamação. E lavou as mãos. De acordo com a lei romana, ele está correto com Roma. Entendeu? Eu estou tentando abrir a lei das 12 tábuas aqui, onde estava isso aqui, mas eu não achei, me pirraçou aqui, estou achando não. Aqui a corte, os julgamentos, passou por tudo isso aqui. Alisson. E uma coisa tem também aqui, acho que é em Mateus. João não conta isso, mas Mateus parece que vai falar sobre a esposa de Pilatos, que sonhou com Jesus. Existem essas questões paralelas que eu falei na outra aula que eu não vou me ater a elas. Mas se você quiser compartilhar com a gente, fica à vontade. A esposa de Pilatos, ela sonha e avisa para ele. Eles estavam sofrendo, a esposa, ela acordou muito angustiada com isso. Mas você pode compartilhar com a gente. Não, é mais ou menos isso, ou seja, o Pilatos naquele momento já tinha essa informação, a esposa dele sonha, não vou, acho que está em Mateus 27, nós vamos ter o caso completo, vai falar que ela sonhou com Jesus e ela manda uma mensagem para Pilatos: não mexe com ele, que essa noite eu sonhei, eu sofri muito por causa disso, e de alguma forma esse homem inocente, ela avisa o Pilatos para não se meter com Jesus, ou não julgar, ou não ser injusto com Jesus naquele momento. E aquilo também, você tem que pensar assim, você vê que Pilatos o tempo todo ele está tentando também, de alguma forma, não se envolver com isso. Talvez por causa da mensagem da esposa e tudo que estava acontecendo em volta, né? Que é a gente só pensar um pouco de como que ele estava, a mente dele ali, que realmente era uma coisa dos líderes judeus impondo ali, forçando, porque apesar dele ser o governador, só que havia muitos conchavos políticos para ele poder governar em paz. Ou seja, talvez se ele desagradasse aqueles caras ali, poderia perder a paz, uma revolução, e aí ele ia ter que trabalhar exercer força sobre eles, e poderia perder, entendeu? Então, para manter a paz com os líderes religiosos, ele foi tentando trabalhar, mas ao máximo ele está tentando lavar as mãos dele, né? Tipo assim, está tentando não se envolver, até por conta dessa mensagem da esposa dele aí, que vai estar em Mateus 27. Ele sabia que Jesus estava sendo morto por inveja e por outras questões. Ele sabia disso. E ele sabia, e isso que o Diego falou é verdade. Os judeus, eles tinham toda essa... os fariseus, né? Os judeus naquela época eram governados dentro do seu próprio povo por um sistema religioso e teológico. Gente, não existia época mais santa, vamos assim dizer, para Jesus vir ao mundo e as pessoas descobrirem que ele é o Messias do que naquela época, porque o povo vivia a lei todo dia.
Se você não tem como você não ler o livro de Isaías e ver que Jesus não é Deus. Quando aparece um rabino lá no YouTube, sei lá, falar por que não acredita em Jesus, eu não vou nem perder tempo de ouvir, porque não tem justificativa. Pastor Geraldo, só ler o versículo aqui, só para vocês verem. Mateus 19 mesmo. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou um seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada, tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Se nós olharmos assim, tinha todo um sistema programado para isso. Mas Pilatos, ele foi um instrumento que foi usado, porque quando Pilatos, o povo estava reclamando, dizendo que ele era desde a Galileia, que ele... No livro de Lucas, no capítulo 23, diz que Pilatos ficou falando: peraí, se ele é galileu, ele não é da minha jurisdição. Então mandou para Herodes. E Herodes diz que, quando nós lemos lá no Lucas 23, 8, diz assim: Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito tempo que queria vê-lo, por ter falado a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum milagre. De muitos modos interrogavam Jesus, mas nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas que ali presentes acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntando-se com sua guarda, tratou com desprezo, escarnecendo dele, e fez vestir um manto espantoso e devolveu a Pilatos. E naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes havia inimizade entre um com o outro. Então, queridos, Herodes, ele viu lá, ele tinha até uma admiração por Jesus, mas quando ele olhou que Jesus, quando nós fizemos uma peça, o Mártir do Calvário, lá no Centro Cultural, eu fiz o papel de Herodes, né? Eu fiz o papel de Herodes e a gente fala assim que Herodes queria que Jesus fizesse um milagre, mas Jesus não fez, né? Aí ele tratou ele com desprezo e disse que o rei dos judeus merecia uma capa, aquela capa que só os reis tinham. Herodes colocou no ombro de Jesus que um rei dos judeus merecia uma capa. Aí escarneceu dele com desprezo e devolveu a Pilatos. Foi aí que entrou a história agora que Diego falou, que a mulher de Pilatos falou: Pilatos, não faça nada, ele é inocente. Eu te muito perturbei. Mas Pilatos falou assim: eu vou lavar as mãos, isso aí é com vocês. Aí que nós conhecemos a história que Barrabás foi o Senhor de Jesus crucificado. Carol quer falar ali? Alguém? Enquanto o microfone chegar lá, gente, tem essa questão aqui, que realmente aqui, Jesus é levado para Herodes. João omite isso aqui. Por que eu acho que João omite? Herodes, gente, era uma figura folclórica. Herodes era um bobo da corte, ninguém dava muita opinião para ele, o cara era completamente descompensado. O cara era um louco, né? Então, assim, um louco, um zero à esquerda, não ia acrescentar nada, e João, ele, no meu entendimento, João decide assim: eu não vou colocar nada aqui, Herodes não tem nada para acrescentar. Tanto que ele recebe Jesus, né? Ele estava ansioso para ver Jesus, ele achava que Jesus era a reencarnação de João Batista, uma confusão. O cara era um louco, né? Então, e era um personagem folclórico. Então, João falou assim: eu não vou gastar tempo com Herodes aqui na minha pena, não. Fala, Carol. Paz, irmãos. Paz. No livro de Mateus ainda fala o seguinte, dessa situação de Pilatos. Mateus 27, 23. Por que quis saber Pilatos que crime cometeu, mas a multidão gritava ainda mais alto: crucifique-o. Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. E todo o povo gritou em resposta: que nós e os nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. E em outras versões falam que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Olha que coisa terrível, que coisa triste. Então, a esposa de Pilatos falou que tinha tido aquele sonho. Eu creio que ele deve ter se sentido
Ele deve ter sido influenciado de alguma forma por aquela palavra daquela mulher, que ela foi, né? Durante a noite ela não dormiu e tal. E aí, ele com medo também de toda a confusão do povo judeu, porque tinha a questão da aclamação, o que ele resolveu fazer? Eu não tenho nada com isso. É isso que vocês querem? Eu lavo as minhas mãos. A responsabilidade, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Então, ele tirou de sobre ele toda a responsabilidade, porque se caso o homem fosse inocente mesmo, eu não quero nem saber. E o povo, né, mal sabia do que eles mesmos estavam profetizando, a maldição terrível sobre a vida deles. Não tem problema, não. Nós responsabilizamos. O sangue dele cai sobre nós e cai sobre os nossos filhos, os nossos descendentes. Olha que coisa terrível. Eles mesmos profetizaram maldição sobre eles, sobre as gerações deles, decidindo crucificar Jesus, sendo ele inocente, né? Sendo ele o próprio Deus. Olha que coisa terrível, que coisa... não sei nem o que dizer, assim. Profetizaram maldição, que essa maldição, né, ela se ficou sobre esse povo, sobre os descendentes, por causa do sangue do mais inocente que pisou sobre a terra. Duas propostas teológicas para isso que você falou aí. Primeira proposta teológica, que o sangue dele caia a nós, sobre os nossos filhos, seria uma alusão à salvação que viria a acontecer sobre todos nós. E uma outra coisa seria, por exemplo, a justificativa do Holocausto. Né? Tudo aquilo que aconteceu com Hitler, aquela história toda, se desenrola por quê? Por causa de tudo isso proferido há 2000 anos atrás. Então a gente tem essas duas propostas aí. Então vamos aqui, não precisa abrir as Bíblias não, que eu vou fazer uma questão bem dinâmica aqui. Vamos para a acusação. Que eu separei esse texto de Mateus aqui, só para a gente entender o que vai chegar aqui mais para frente. Mateus 26, versículos 59 a 66. Diz assim: os principais sacerdotes de todo o Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: ele disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Gente, imagina só. A lei máxima que o povo vivia naquela época era qual lei? A lei dos 10 mandamentos. E lá está escrito: não farás falso testemunho. Esse povo que estava tão cego que eles caíram nas atrocidades maiores aqui. Imagina só, mentir para matar. Imagina, que coisa terrível. Eu vou mentir para incriminar uma pessoa e ela morrer por causa disso. E o crime que eu estou cometendo é um crime de morte. De tão sério que isso era. E aí continua. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou-se a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que não diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Eles saíram com todo esse arranjo aqui, mas talvez no caminho até Pilatos eles pensaram: não, esse aí não vai dar em nada. E outra coisa interessante aqui é que um sumo sacerdote ele não podia rasgar as suas vestes, conforme lá em Levítico, eu não sei se é capítulo 10, versículo 1, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não vou me atender isso aqui não. Então, para vocês verem como estava tudo descontrolado, tudo querendo de uma forma obcecada, de uma forma compulsória a condenação de Jesus. Então, nós vamos aqui para o julgamento. E aí nós vamos falar todos sobre as falhas desse julgamento aqui. Primeira coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e falar também, vocês ficam à vontade. Nenhum julgamento era para ser realizado durante tempo de festa. Jesus foi julgado durante a Páscoa. Né? Por isso todo aquele desenrolar de madrugada, resolveu aquele negócio de madrugada e já crucificou Jesus por volta de 12:00, gente. Em quantas horas? Em 9, 8 horas, Jesus já estava crucificado. Imagina.
Número 2. Cada membro do tribunal era para votar individualmente para condenar ou absolver, mas Jesus foi condenado por aclamação. Não existe essa condenação por aclamação. Se a pena de morte fosse dada, era necessário que pelo menos uma noite se passasse antes da sentença ser executada. Porém, apenas algumas horas se passaram antes de Jesus ser crucificado. Outra questão aqui dessa absolução por aclamação aqui, é que outra coisa é, se a condenação fosse feita por unanimidade, o julgamento tinha que ser anulado, porque tinha-se a impressão de que o julgamento não foi justo. Os judeus não tinham autoridade para executar ninguém, mas mesmo assim projetaram a execução de Jesus. Chegaram já Pilatos, já com a intenção de matar. Nenhum julgamento é para ser realizado à noite, mas esse julgamento foi realizado antes do amanhecer. O acusado era para receber conselho ou representação, mas Jesus não teve. Imagina só, Anás e Caifás, eles eram os juízes. Eles agiram como promotor ao mesmo tempo. Eles agiram como promotor ao mesmo tempo. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. É mera coincidência. O acusado era para receber conselho ou representação, mas Jesus não teve nada. Jesus não teve um advogado, Jesus não teve nada. Não deviam ter feito perguntas autoincriminatórias a Jesus. Gente, quem fez as perguntas são os juízes. Anás, Caifás e Pilatos. Só eles perguntaram, eram exatamente eles que não podiam perguntar. Eram exatamente eles que não podiam perguntar. Acontece isso hoje na justiça, na justiça que você trabalha aí, Nádia? Não, né? Aí, pessoal, eu encontrei aqui, eu estou aqui nas minhas mãos, a lei das 12 tábuas está aqui, as 12 tábuas estão aqui em minha mão. Eu estou tentando achar aqui, mas é muita coisa. Primeiro fala o que é essa lei das 12 tábuas aí, meu irmão. Calma, está aqui, ó. Vamos continuar aqui que eu vou falar sobre a lei das 12 tábuas. Vamos, o Diego está ansioso. Irmãos, existem as leis, né? Jesus foi julgado pela lei judaica e pela lei romana. Então, já adiantando aqui, que o Diego está ansioso, a lei das 12 tábuas foi o primeiro código das leis escrito por Roma Antiga, promulgado por volta de 450 anos de Cristo, e foi um marco na história do direito romano. Eram coisas que falavam de famílias, de direito entre compra e venda, de litígios, de como as penas eram executadas e tudo mais. E por isso que eu falei aqui para vocês que Pilatos, ele clama aqui uma lei, quando ele fala para o povo se quer Barrabás ou Jesus, ele estava invocando uma lei para ele se safar. Né? Então, quando o povo decide alguma coisa, aquilo tem poder de lei. Isso aqui está nas 12 tábuas, mas eu não vou atrás disso aqui não, quem quiser me procura aqui no fim da aula que eu mostro aqui. Aí, pessoal, eu digitei lá para a inteligência artificial, né? Esse negócio está famoso agora, eu brinquei com a inteligência artificial e falei para a minha inteligência artificial assim, eu quero uma imagem de uma justiça corrupta. E eu achei muito interessante essa imagem aqui. Eu não vou aumentar aqui também não, depois eu mostro para vocês, isso tem também atrapalhado aqui. Imagina só, é uma mulher segurando as duas balanças, e o mais interessante é que ali na cauda dela sai um rabo de escorpião, né? Então, ou seja, a justiça corrupta, né? Aqui, Diego, o ferrão de escorpião aqui, ó. Então, a justiça corrupta, né? Que ela vai julgar, mas ela está mais para condenar. E os olhos estão sem venda. Obrigado, Carol, não tinha visto isso. Então você vê, né? Ela tem toda uma estrutura de corrupção. Ela segura as duas balanças na mão e um rabo de escorpião por trás, né? Então, foi esse aí o julgamento de Jesus. Uma justiça corrupta que fez isso aqui. Então, vamos falar também sobre as leis judaicas. As leis judaicas, pessoal, as leis judaicas eram muito faladas, é claro, tem toda uma base bíblica lá do livro de Levítico, Números, Moisés trouxe tudo isso através da tábua dos 10 mandamentos e tudo mais. E aí,
E isso era feito como? Isso era passado por tradição oral. E aí, mais ou menos no século 2 e 3 depois de Cristo, essa tradição oral foi materializada em 2 livros. Primeiro, o Talmud, que é um dos livros da religião judaica, que contém a lei moral, a doutrina e as tradições da lei, surgido na necessidade de complementar a Torá. É uma justificativa do que a Torá, que é o quê? São os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Ok? Estão comigo aqui? Só falta 9 minutos para acabar a aula. E aí, depois, eles fizeram um estudo mais, aí tem o Talmud e a Mishnah, que foi escrita acho que um século depois, que é um código legal em 14 volumes, tratando os temas como conduta, ética, leis civis, corrupção, casamento, divórcio e ajuda aos pobres, foi escrita pelo rabino Moshe bin Maimon, o maior erudito judeu da Idade Média, bem como um eminente médico e filósofo real. Então, as leis judaicas que eram passadas de pai para filho por uma tradição oral, elas foram materializadas, escritas aqui no Talmud, Mishnah, que tem que estar tudo conforme ali. Na verdade, elas têm que estar. O que tem que ter ali? Qual que é o conteúdo? A explicação da Torá, que são os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aqui vamos continuar no julgamento. As falhas do julgamento, comparando aqui principalmente sobre as tábuas aqui da lei romana, né? Então, o julgamento não deve ser feito à noite, deve ser realizado até o meio-dia, a sentença é dada pela tarde, conforme a tábua 1, lei 7 e 8. Sai dessa agora aí, Nádia, você está escrito aqui. Não, estou falando para você sair dessa, né? Se tem algum argumento contra o que está escrito aqui na lei. O julgamento tinha que ser público, conforme a tábua 1, lei 7. O julgamento não foi público. Jesus foi levado preso, mas deveria ter sido convocado e somente preso se mostrasse resistência. Tábua 1, lei 1. Deveria haver testemunhas. Tábua 8, lei 23. Ou seja, as testemunhas eram tudo falsas e foi tudo arranjado. Como é que é, Nádia? Sim. Jesus não poderia ter sido açoitado. Tábua 9, lei 10. Está tudo errado. Eu só pergunto uma coisa. O que tinha certo aqui? Nada. Quais são os erros do julgamento? Todos. Depois de Jesus ter sido espancado, as acusações apresentadas contra eles foram muito diferentes dos julgamentos religiosos que eram feitos. Por isso que quando Anás, Caifás chega lá perante Pilatos, ele só fala, a gente está falando que ele deve ser condenado. Eles não falam que ele fez isso e isso, não. Eles só dão uma desculpinha, né? Nós não estaríamos aqui se ele não fosse condenado, mas eles não falam do que ele foi acusado. E aqui tudo muda. Ele foi acusado, na verdade, de incitar as pessoas à revolta, foi acusado também de proibir o povo de pagar seus impostos, tanto que isso é mentira. Jesus fala lá, dai a César o que é de César, de Deus o que é de Deus, e afirmando ser rei, né, como se fosse preso por sedição, e afirmando ser rei, sendo que quando Jesus começa a falar com Pilatos, ele fala, o meu reino não é desse mundo, acabou. Por isso que Pilatos sai atordoado. Desse homem não tem culpa nenhuma. E Pilatos não encontrou nenhuma razão para matar Jesus. Aqui está as leis judaicas, o Talmud, Mishnah, a lei das 12 tábuas, né, a figura icônica. Agora, uma questão muito interessante aqui. A pessoa mais justa da história teve o julgamento mais injusto. Todas essas coisas que desenrolaram. Por isso, gente, às vezes a gente fala assim, às vezes quando alguma coisa ruim acontece com a gente pensa assim, eu não merecia passar por isso. E a gente esquece que existem pessoas melhores que nós que sofrem muito mais do que a gente. Se a gente fosse sofrer o tanto que a gente merece, né, como se a gente fosse, merecesse muita coisa. A questão de Pedro eu já compartilhei com vocês, e a questão de Barrabás eu compartilhei na última aula. Barrabás é a nossa figura. Imagina só, Jesus ele é trocado. Gente, Jesus estava curando. O povo viu coisas inimagináveis que eles nunca viram. Mortos levantarem, leprosos
né, serem curados, coxo andar, cego enxergar, virou um alvoroço em toda a cidade, e depois o povo vai e clama, não, nós queremos Barrabás, um ladrão, um salteador. Diz a lei, sei lá, que ele era uma figura bem escrota, estranha, um criminoso, e que não se tinha dúvida dos delitos desse criminoso. E a figura de Barrabás somos nós. Barrabás é eu e você. Aqui, de novo, a profecia sendo cumprida. Jesus foi crucificado na cruz que foi feita para Barrabás. Diego falou isso na última vez. Jesus foi crucificado na cruz de Barrabás. A cruz que era minha e que era sua, de novo. De novo. Não deixe Jesus ter morrido em vão por você. Porque quando você não recebe aquilo que Deus te dá, não recebe esse evangelho, esse sacrifício, você recusa. As pessoas que vivem no mundo como elas querem viver, tendo seus próprios prazeres, negando a palavra, em busca dos seus próprios desejos, vivendo conforme a própria concupiscência da carne, elas negam aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Que esse sacrifício não seja em vão, nem na minha vida e nem na sua vida. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos buscar com toda a força do nosso entendimento aquilo que aconteceu aqui nesses dias, porque não foi fácil. Não foi fácil primeiro para Jesus vir, encontrar o tipo de pessoa que ele encontrou, conversar com essas pessoas, e ele discernia o coração da pessoa, ele sabia que a pessoa não valia uma pipoca. E tanto que ele chamava os fariseus de sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Um sistema religioso todo corrompido, todo podre por dentro. Qualquer semelhança aos dias de hoje também é mera coincidência. E Jesus lutava contra isso. Lutava contra isso. E nós precisamos ter esse evangelho puro, esse evangelho maravilhoso, que mostra uma cruz, que mostra um Salvador que veio pela minha vida e pela sua vida. E nós temos que fazer isso valer a pena. Não com os nossos desejos. Quando Jesus fala, pegue a sua cruz e siga-me, nós precisamos crucificar as nossas vontades. Os nossos desejos que não estejam conforme à vontade de Deus. E nós precisamos ter esse discernimento. E às vezes, irmãos, nós lutamos somente para ter uma vidinha boa aqui na terra. E essa vidinha é muito breve. Existem pessoas que vivem aqui só para o hoje. São as mais miseráveis, como diz a palavra de Deus. Se vive só para essa vida. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Nós precisamos pegar essa palavra aqui, amá-la, discerni-la, buscar com toda a força do nosso entendimento. Eu tenho visto nos últimos dias tantas heresias sendo pregadas. E se vocês prestarem atenção, se você pegar uma pessoa que ela está cheia de heresia, tira essa heresia da cabeça dela, é muito mais difícil você pegar uma pessoa pecadora do mundo que não sabe nada de Bíblia. Então, às vezes, existem muitos falsos pastores e falsos mestres pregando uma teologia que, para tirar ela da cabeça de uma pessoa, é uma coisa muito, muito difícil. Muito difícil. Existem pessoas que os deuses delas, embora elas não sabem, mas são os grandes pastores, os grandes pregadores. Ah, fulano de tal. E se esquecem que Jesus disse, a minha glória eu não darei a ninguém. Toda vez que se levantar um profeta e se gabar da profecia que ele está falando, você pode desconfiar daquela pessoa. Você pode desconfiar. E a Bíblia me fala que vai ter profeta que vai para o inferno. Quando Jesus volta, ele diz, afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. O que os caras falam? Mas nós curávamos no teu nome, nós profetizávamos no teu nome. E Jesus, ele mostra essa classe. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque nos últimos dias, as pessoas estão, existe um espírito de enganação, que está muito aflorado, infelizmente. E como nós vamos ser libertos disso? Lendo a palavra de Deus.
A palavra de Deus, ela nos liberta. E a gente faz questão de ler aqui versículo por versículo para tentar discernir. Às vezes a gente é falho mesmo, a gente não vai conseguir falar muitas coisas e tal, mas é para tentar discernir o que tem em cada linha. Cada linha que às vezes passa despercebida tem uma grande revelação, tem um sentimento daquele que estava, como a gente está aqui no livro de João, tem 110 aulas. Nós tentamos desnudar o sentimento de João aqui quando ele escrevia, ele testemunha ocular, o maior amigo de Jesus, naquilo que ele escreveu. E a gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa da palavra de Deus mais do que qualquer coisa nessa vida. Às vezes a gente também fica correndo atrás de revelação. Vamos atrás da revelação tal. A maior revelação está aqui, ó. E Deus pode falar com a gente. Deus pode falar com a gente. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Não permitir, de forma alguma, que tudo isso que aconteceu com Jesus, que esse milagre da cruz, da ressurreição de Cristo, ele não seja em vão na nossa vida. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Se vocês verem a caminhada de todos os discípulos, Jesus, Deus deu primazia para quê? Para que eles fossem salvos, não para que eles tivessem uma vida confortável. Imagine só como é que Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Pegaram João, jogou num tacho de óleo. Nem sei como é que ele não morreu nesse tacho de óleo. E todos os outros discípulos, Estevão, imagina como é que Estevão pregava e afrontava. Foi morto por quem? Paulo ordenou a morte de Estevão. Imagina. E aí, muitas vezes, nós vamos precisar passar por algumas coisas para que a palavra de Deus ela venha amadurecer. É a forma como Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós possamos ser pessoas melhores, forjadas ali na vida, mas amando a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E nessa vida tudo é muito difícil. A gente vê esse negocinho aqui, ó. Isso aqui mostra pra gente. E esse aparelhinho aqui é como se fosse Satanás mostrando pra gente todas as glórias do mundo. E os nossos olhos vão enchendo, né? Eu quero o carro tal. Eu quero a viagem tal, que fulana tal, eu sigo fulana de não sei da onde no Instagram, ela foi para viagem não sei na onde, eu quero fazer a mesma viagem, e por aí vai. Né? Então nós temos que ter esse discernimento, e amar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Amém? Então eu quero terminar minha aula aqui, passei 3 minutos, e Deus abençoe vocês.